Olá, tudo bem? Neste vídeo, nós vamos começar a falar sobre análise do ambiente interno e externo, também denominada por outros autores de análise PFOA ou análise SWOT. Neste vídeo em específico, nós vamos falar apenas da análise do ambiente interno, para que, no seguinte vídeo, a gente possa falar sobre a análise do ambiente externo. Vamos fazer isso depois da vinheta. Muito bem. Para iniciar nossa fala, eu vou mudar a tela para que vocês possam também acompanhar os nossos slides. Percebam que a análise situacional ela é realizada antes da confecção dos objetivos estratégicos, táticos e operacionais. Esse desenho, esse infográfico, ele nos ajuda a entender o local onde está localizada a análise situacional. Vejam que ela ocupa o primeiro degrau dessa escadinha que nós podemos chamar de escadinha de um plano de negócio. Vejam que a análise situacional, ela ocupa o primeiro degrau, depois os planos de ação, depois os objetivos de curto prazo, que são os objetivos operacionais, depois os objetivos de médio prazo, que são os objetivos táticos, e depois os objetivos de longo prazo, que são os objetivos estratégicos. Ao conquistarmos os objetivos estratégicos, estamos muito mais próximos de conquistarmos, de alcançarmos a visão estratégica da empresa. Uma outra coisa importante é exatamente, vejam aqui, a missão ela acaba influenciando todo o plano de negócio, todo o planejamento estratégico. Como já tratamos, a análise situacional é denominada por alguns autores de PFOA, de análise PFOA, significando potencialidades, fraquezas, oportunidades e ameaças, ou na língua inglesa, análise SWOT, que quer dizer nada mais, nada menos que força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Neste vídeo, como já falamos, vamos tratar especificamente sobre análise do ambiente interno, que significa nada mais, nada menos que refletir sobre os pontos fortes e fracos da organização. Por que nós devemos refletir, pensar, estudar os pontos fortes da organização? Exatamente para potencializá-los. E por que refletir, estudar, analisar os pontos fracos da organização, as fragilidades da organização? Exatamente para que nós possamos suavizá-las, suavizar essas fraquezas ou até resolvê-las. Ao longo das nossas consultorias, nós desenvolvemos uma planilha que nos ajuda muito a realizar esse estudo, que se chama a planilha da análise do ambiente interno. Essa planilha ela é composta de 5 colunas, que nós podemos citar a coluna das variáveis, a coluna das forças, das fraquezas, dos impactos e das linhas de resposta. Mas antes de falar de cada uma dessas colunas, é importante que, antes de falar e antes de analisar as variáveis, é importante que nós possamos eleger qual a nossa dimensão de análise. Nesse slide aqui, nós estamos utilizando a dimensão de análise pessoas, que citamos aqui, a título de exemplo, 3 variáveis. Então, na dimensão pessoas, por exemplo, eu posso analisar a liderança, como é a competência emocional, a competência gestora ou a competência, por exemplo, mentora dos líderes. Uma outra variável da dimensão pessoas que eu posso citar é um programa de educação continuada ou um programa de cargos e salários. Então, a primeira coluna é exatamente a coluna das variáveis. São aqueles elementos, aqueles fatores que nós consideramos importantes para que sejam analisados. A
A segunda coluna é exatamente a coluna das forças. Devemos escrever de maneira detalhada e no espaço determinado por que uma determinada variável, porque uma dada variável, ela funciona como força, ela se configura como força. Então, nós devemos detalhar escrevendo de forma minuciosa porque essa variável funciona como força. Ou, na terceira coluna, ou porque essa variável funciona como fraqueza. A quarta coluna é a coluna dos impactos, que nada mais nada menos significa qual é a consequência que aquela força ou aquela fraqueza vai gerar para a organização. E, por último, a quinta coluna é exatamente a coluna das linhas de resposta, que é muito fácil entender. É o que será feito para potencializar a força ou amenizar a fraqueza. Ou, em outras palavras, resolver os impactos, caso tenhamos uma determinada fraqueza, resolver os impactos de uma fraqueza ou potencializar os impactos de uma força. Muito bem, então nós trouxemos agora um exemplo para que nós possamos realizar uma revisão de tudo aquilo que foi tratado e nós possamos também mostrar como a planilha do ambiente interno ela é construída, ela é montada. Vejam que nós estamos aqui falando de um restaurante tipicamente nordestino, de comida tipicamente nordestina. A nossa dimensão de análise é pessoas e a variável é a capacitação dos sócios em gestão. Essa variável funciona como uma força. Por quê? Porque os sócios possuem graduação em administração e ampla experiência em gestão de pequenas organizações. Portanto, essa variável funciona como uma força. Percebo como eu detalhei, como eu escrevi no espaço determinado, porque isso trata-se de uma força e quais são os impactos, ou seja, quais são as consequências que essa capacitação, essa capacitação em gestão pode gerar. Exatamente, a empresa possuirá uma gestão mais profissionalizada e planejada, tendendo a alcançar o sucesso organizacional. Então, perceba que os impactos funcionam como consequências que uma força ou uma fraqueza vai gerar para a organização. E as linhas de resposta? A linha de resposta em específico para essa variável, continuar a capacitação dos sócios em gestão, sobretudo em administração de restaurantes. Vejam que a linha de resposta ela busca exatamente potencializar uma força ou amenizar uma fraqueza ou até mesmo resolver uma fraqueza. A linha de resposta, uma outra dica importante, a linha de resposta deve ter sempre o verbo no infinitivo, exatamente para mostrar aquilo que vai ser feito, a ação que vai ser tomada. Ok? Portanto, no próximo vídeo, deixa eu voltar aqui para a tela de mais ampla. Então, no próximo vídeo, nós vamos cuidar de falar da análise do ambiente externo, já que esse nós focamos na análise do ambiente interno. Espero que tudo aquilo que foi tratado, tudo aquilo que foi falado, possa ter sido bem compreendido por você. Acompanhe as nossas redes sociais, que nós estaremos sempre trazendo conteúdo novo e conteúdo importante e interessante para que você se capacite como um gestor e um empreendedor diferenciado. Até a próxima.